Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. No episódio passado, nós falamos a respeito, estamos falando a respeito de Jacó, que chega em Harã e se casa com duas irmãs. Já falamos que isso era permitido. Teve filhos com as duas irmãs Leia e Raquel. Jacó amava mais a Raquel, que era a mais nova, e também teve filhos com suas servas, que eram com propriedade. Gostaríamos de fazer uma correção. Nós falamos aqui da distância de Berseba, foi de onde saiu Jacó. Logo, rapidamente, ele chegou em Betel e depois prosseguiu, porque essa distância até Harã dava cerca de 1.000 quilômetros, um pouco mais de 1.000 quilômetros. A pé levaria 43 dias e de camelo 13 dias. Uma distância muito longa para as condições daquela época. E também chegando em Harã, ele começou logo trabalhando para Labão, que era irmão de Rebeca. E desejou casar-se logo com Raquel e pediu a Labão que lhe desse a Raquel por mulher. E ele disse: melhor que seja você do que seja outro, mas paga a semana de trabalho por ela. Então Jacó, ele trabalhou 7 anos para receber Raquel. Mas na noite de núpcia, quando ele acorda, não era Raquel, era Leia. Reclamou, já falamos sobre isso, mas Labão disse que na terra, o costume da terra, era a mais velha ser dada primeiro. Agora você paga a semana da outra. E ele pagou mais outros 7 anos. E foram como poucos, por quanto que Jacó amava a Raquel. Então, ele teve filhos inicialmente de Leia. Raquel era estéril. E deu a sua serva. E depois Leia também parou de conceber, deu também sua serva. E no final das contas, lá em Harã, Jacó, com suas mulheres, teve 11 filhos e uma filha. O 12º filho, Benjamim, filho de Raquel, iria nascer na terra de Israel, o único que iria nascer na terra de Israel. E ele cumpriu ainda mais 7 anos ali em Harã. Então Deus disse a ele que ele retornasse à terra de Israel. O texto está aqui em Gênesis, que diz assim, Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então, após 21 anos, ali na terra de Harã, sai Jacó de lá em direção à terra de Israel. Sai ele com suas 2 mulheres, as servas das suas 2 mulheres, 11 filhos e uma filha. E Jacó, na sua jornada, ele chega na terra de Israel. E ele chega num lugar chamado Manaim, que fica do outro lado do Jordão, do outro lado, vamos dizer assim, tendo o mar, a terra de Israel, o outro lado do Jordão, onde fica Manaim, que significa acampamento dos anjos. E realmente, os anjos de Deus foram encontrar com ele lá. E Jacó, ele iria atravessar a terra
o Jordão para entrar na terra de Israel, na direção, provavelmente, de Siquém, que era mais ou menos a direção ali, próxima. Mas passaram-se muitas coisas e ele tinha uma promessa do irmão dele, Esaú, que o teve por trapaceador, que não foi bem assim, e que disse que quando Isaque morresse, ele mataria Jacó. Jacó, então, ele queria ter um ajuste com o Senhor, um acerto com o Senhor, uma experiência maior com o Senhor para enfrentar a situação que ele iria enfrentar. Então, o que Jacó fez? Ele atravessou o Jordão com suas mulheres, atravessou seus filhos, atravessou seus camelos, atravessou o seu gado, os carneiros, os bodes, as ovelhas, atravessou tudo e ficou sozinho, que agora ele queria ter uma batalha com o Senhor. E lutou com o anjo de Deus a noite toda. E quando deu sinais de que o dia ia amanhecer, o anjo disse: eu tenho que ir embora, porque os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, quando há uma presença de um anjo, significa que o Senhor está ministrando em nosso favor alguma coisa que nos será favorável. E há anjos que operam exclusivamente na madrugada. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. E Jacó disse: só vai embora depois que me abençoar. Então o anjo lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó, em hebraico, suplantador, que poderia se entender como trapaceador, enganador. Mas o anjo disse a ele: daqui por diante te chamarás Israel. Aquela pequena parada para absorver. O nome Israel surge agora. Na luta com o anjo pergunta o nome dele, ele diz: meu nome é Jacó, suplantador, e o anjo responde: daqui por diante te chamarás Israel, que significa aquele que luta com Deus, pois lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Portanto, Deus não o conhecia como um trapaceador. O Senhor o conhecia como alguém que lutava pela eternidade. E a obra de Deus se define na nossa vida mediante a nossa luta pela eternidade. Jacó, o dia amanhece, o dia raiou. O Senhor é o sol da justiça. É aquele que tem um dia novo para nós. Após a ministração do anjo, nasce um dia novo para Jacó. Agora, o homem Israel, aquele que luta com Deus. E Jacó, quando foi caminhar, ele estava mancando, porque na luta o anjo tocou na coxa dele. E ele passou a mancar. Agora ele tinha uma marca de Deus na vida dele. Se alguém visse Jacó mancando, veria que ele tinha uma marca de Deus, e se fosse procurar o porquê, chegaria na luta dele com o anjo, na experiência dele com Deus. Então agora gostaria de ler o texto que diz respeito a esta passagem, por tão importante que o texto é, que está aqui em Gênesis
32, 28. Aliás, eu vou ler o 27, irmãos. E disse-lhe, 32, 27, Gênesis, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E abençoou a Jacó ali. E chamou o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia, né? Toda terminação El em hebraico significa Deus, né? Tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nasce o nome Israel, o nome, por enquanto, o nome de um homem, aquele que luta com Deus. Nós ficamos por aqui. No próximo episódio, nós vamos falar da entrada de Jacó na terra de Israel. Pedimos a Deus que nos abençoe e a paz do Senhor a todos.